ao Periferia do Mundo, meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos com um bloco diferente, um bloco de dicas culturais alternativas que você talvez não tenha ouvido falar. Vamos lá. Hoje a dica é de mais uma HQ nacional, a HQ Por Mais Um Dia com Zapata. Essa HQ aqui, feita aí por meio de financiamento público, né, no PROAC, se chama Por Mais Um Dia com Zapata, do Daniel Esteves, Alex Rodrigues e Al Stefano. E conta a história aí de um brasileiro, né, no México, um brasileiro aí com traços indígenas, que por caminhos tortos aí da vida sofrida que ele leva, acaba caindo no México. Nesse México pré-revolucionário, na época ali do levante popular contra o ditador Porfírio Dias. E esse brasileiro indígena é meio que encontrado e ajudado pelos zapatistas e por Emiliano Zapata ele mesmo, né? Então tem aqui um pouco da história do que acontece daí por diante com esse brasileiro no meio dessa revolução toda. E o interessante, além do roteiro muito bem escrito, os desenhos muito bonitos, muito bem feitos, sim, uma arte incrível, é você conhecer a história dessa época revolucionária no México, onde várias iniciativas revolucionárias estavam acontecendo. Então você tinha um levante mais institucional, reformista, na figura ali do Madeiro, e por fora, né, nos camponeses, você tinha também um processo mais revolucionário, liderado por Emiliano Zapata e etc. Mostra também que não é tão simples assim, né? Não basta pegar em armas e ir para a luta e tudo mais. Uma série de situações e acordos e desacordos entre os próprios revolucionários, conflitos sociais envolvendo uma sociedade tão complexa como essa que a gente vive hoje, né, de várias classes sociais e uma difícil união entre essas classes. Nessa época no México não era diferente. Então você tinha ali os camponeses de uma região do país, sob a liderança do Emiliano Zapata. Você tinha a parte mais institucional sob a liderança do Madeiro. Você tinha outras regiões do país sob outros líderes revolucionários, cada um com suas ideias. E aquela coisa da difícil união entre essas lideranças, entre os setores revolucionários ou não, ou reformistas, que acontece no Brasil há muito tempo, seja em épocas mais fortes em termos de levantes populares, e seja em épocas mais complexas como a que a gente vive hoje em dia. Mas eu queria mostrar para vocês aí, é uma arte realmente muito bonita, tá? Um ótimo trabalho de pesquisa e de entendimento, né? de empatia, eu diria, entendimento com a situação mexicana, com a história mexicana, e que nos ajuda muito, nos enriquece com esse conteúdo. Então é uma dica aí de uma HQ nacional, ela é de 2015, mas passou desconhecida por muita gente, inclusive por mim. Achei ótima e estou aí indicando para vocês a história um pouco aí de um brasileiro no meio de um processo revolucionário no México, principalmente sobre a influência desse aqui, que é o Zapata, e que, com o passar do tempo, deu origem ao movimento zapatista, que está ativo até hoje, fortemente ligado ao povo camponês, indígena, lá no México. Exemplo para muitos outros levantes populares no México, como por exemplo de Oaxaca, há uns anos atrás. Enfim, é muito rica a história mexicana de enfrentamento ao autoritarismo e à desigualdade que o povo sempre enfrentou, principalmente por estar ali debaixo, fortemente sob o domínio dos Estados Unidos, econômico, social e etc.
completar, uma dica musical impactante e muito surpreendente para mim, que é o trabalho musical daquele ator chamado Donald Glover. Ele realmente é um artista espetacular, mas o trabalho musical dele não é tão conhecido ainda aqui no Brasil. Na música, ele trabalha sob o nome de Childish Gambino, e fica a dica de duas músicas, This Is America, que ele acabou de lançar, e uma mais antiga, Sweatpants. As duas, assim, sensacionais para quem gosta de rap, hip hop, mas com o swing característico do Childish Gambino, da black music, espetacular. Então fica essas duas dicas aí. Por mais um dia com Zapata, HQ Nacional e Childish Gambino.